Agora 7h42. Olha, quem está aqui conosco é o Dr. Luiz Felipe Salomão, Corregedor-Geral da Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também presidente da Comissão de Juristas, que acompanha aí a reforma do Código Civil Brasileiro. Doutor Salomão, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, eu que agradeço a oportunidade, fico muito contente de participar desse debate. Ministro, a gente poderia dizer que o Superior Tribunal de Justiça está para o Código Civil Brasileiro, assim como o Supremo Tribunal Federal está para a Constituição? Heródoto, com toda certeza, porque depois da Constituição de 88 e o Superior Tribunal de Justiça surgiu com a Constituição de 88, né? Diversos diplomas foram atualizados no Brasil, né? E na parte do direito privado, principalmente na parte do direito privado, porque a maioria desses temas do Código Civil e de outras leis que tratam do aspecto privado, da vida privada brasileira, eles não têm conotação constitucional, de modo que é o Superior Tribunal de Justiça que faz a interpretação final. Especialmente no Código Civil, nós temos aí a vida do cidadão, né, brasileiro, ela está inserida no Código Civil. Desde o momento do seu nascimento e até antes, mesmo no ventre, já se discute direitos para o nascituro, depois passando pela vida inteira do cidadão, né? Seja no casamento, seja nos contratos que ele realiza, seja na composição de uma sociedade, de um empreendimento que ele desenvolve. Toda a vida dele está ali, inclusive a própria morte, né? E esse é um dos temas que tem que se discutir, qual é o momento efetivo em que se considera a morte, mas mesmo na morte, para além da morte, na divisão dos bens, na entrega para os herdeiros, tudo isso é regulado pelo Código Civil. Então, é um estatuto muito importante, e como você disse, Heródoto, quem vem interpretando, a instituição que interpreta do Judiciário o Código Civil, é exatamente o Superior Tribunal de Justiça, onde eu já estou ali há 15 anos na seção de Direito Privado. Popularmente, né, falando para nós que somos leigos no assunto, acho que só estudante de direito ou advogado abre o tal do Código Civil. Salvo engano, deve ter uns 2.000 itens lá. E a sociedade muda muito rapidamente. Salvo engano, o primeiro código vem quando, ministro? Em 1916, me parece. O último agora é em 2002. Com essas mudanças muito rápidas da sociedade, o código acompanha isso ou não? Então, excelente pergunta. Eu tento não falar o juridiquês, mas acabo que é difícil, né? Mas eu vou tentar usar a expressão mais simples, mais fácil de compreensão, né? Eu estava te dizendo, Heródoto, que esse código brasileiro atual, o Código Civil, ele já tem 20 anos de vigência, né? Ele tramitou pelo parlamento por quase 30 anos, 20 e tantos anos. Então, já é um código com quase 50 anos de debate. O anterior era, assim, de 1916, e agora esse completa 20 anos de vigência. É um código excelente, tem princípios como segurança jurídica, como o princípio da boa-fé objetiva. Foram inovações muito grandes de 20 anos atrás, né, que foram debatidas, como eu te disse, ao longo de 30 anos. Esse código já sofreu quase 50 modificações e tem outras tantas, 50 ou mais de 50, esperando para serem examinadas.
Daí que é muito oportuno a criação pelo presidente Rodrigo Pacheco dessa comissão de juristas para examinar a atualização do Código. Não só pelo tempo decorrido, Heródoto, mas também, sobretudo, pelas mudanças, como você disse, que ocorreram na sociedade nos últimos 20 anos, né? Com o advento da internet, dos tablets, do sistema de comunicação móvel, tudo isso passou a ter uma dinâmica muito grande. A revolução foi a revolução da comunicação, né? Haja vista o sucesso do programa pela internet, como é o Jornal Nova Brasil, né? Que atinge milhares de pessoas, o que é uma renovação na forma de se comunicar. Assim também a sociedade mudou radicalmente com essa revolução das comunicações, com o impacto das novas tecnologias, mudando todo o sistema de produção, de comercialização, tudo isso sofreu um impacto enorme, né? Então, agora, o que essa comissão, integrada por juristas de renome na área do direito civil, tudo que essa comissão vai fazer é atualizar, né? Verificar o que é muito bom no Código, manter e propor ao Parlamento, que é quem vai, é a arena que vai decidir quais os pontos que vão ser realmente atualizados, o que precisa ser modificado, o que precisa ser atualizado. Imagina, nós temos hoje algoritmos tratando de inúmeras questões, né? Já se fala em responsabilidade civil do algoritmo, personalidade jurídica, temos metaverso, temos veículos não tripulados, drones. Nós temos alguns aspectos que são bem interessantes, Heródoto, como, por exemplo, aquelas peças de computador ou de impressora que são fabricadas justamente para terminar o seu uso quando termina o prazo de garantia. A gente chama isso de obsolescência programada. Nós temos aí notícias falsas em redes sociais, a responsabilidade da própria rede social. Nós temos direito ao esquecimento, rompimento de vínculo. Nós temos ainda o que se chama atualmente de compartilhamento, a economia de compartilhamento, né? Que são essas questões que envolvem plataforma de aluguel de imóveis, plataforma de compartilhamento de veículos, enfim, nós temos toda uma vida nova que surge com o impacto da tecnologia e que vai impor toda essa vida em sociedade. É por isso que nós precisamos realmente fazer uma atualização no Código Civil para trazê-lo para os dias atuais e para além também, para as futuras gerações. Isso, o senhor lembrou da comunicação, o último código que eu li foi do Hammurabi. E a divulgação era só uma pedra preta grande assim, com o rei lá, o Hammurabi, recebendo o código das mãos de um deus, que eu não me lembro o nome dele. Ministro, como é que a gente faz para o cidadão ter um pouco de conhecimento do seu Código Civil, como lembrou muito bem, didaticamente? Ele mexe com a nossa vida desde que a gente nasce até depois que a gente morre. Seria interessante, por exemplo, um programa para explicar isso para as pessoas, uma cartilha para ensinar as pessoas. Como é que a gente faria o código sair da mão dos grandes juristas, onde deve estar, sem dúvida alguma, para alterar, mas para a população poder entender como é que funciona, quais são as leis principais, enfim, estender um pouco mais a nossa cidadania. Qual é a sua opinião? Bem interessante. O Código de Hammurabi, que é o primeiro conhecido, né, está lá no Museu do Louvre, a peça, uma pedra escrita onde são estabelecidas algumas regras, né, principalmente de direito privado também, curiosamente, né, do comércio e do direito privado. Esse é um problema, Heródoto, do conhecimento dos direitos da cidadania, né? Nós ainda vivemos numa sociedade, apesar dessa explosão da comunicação, nós vivemos numa sociedade onde o conhecimento dos direitos ainda é muito pequeno, né?
tem o aspecto cultural, que é típico do brasileiro, né? Mas também tem uma falha da parte, tanto da nossa parte, como dos meios de comunicação. Enfim, essa tua ideia de cartilhas, a minha participação em diversos programas, os juristas que integram a comissão, a própria criação da comissão já é um fator bem interessante para trazer esse tema à tona, para discutir com a sociedade, porque, inclusive, nós estamos recebendo sugestões, né, pelo site do Senado, tem lá um link especial só para a comissão de juristas que vem atualizando o Código Civil, e esse diálogo com a sociedade é muito importante para transmitir direitos, para transmitir conhecimentos. Agora, essa ideia da cartilha, de programas especializados, sobretudo na questão das redes sociais, pelas redes sociais, isso é muito interessante. Vamos discutir esse ponto também, agora com a tua provocação, na própria comissão de juristas. Bom dia, ministro. Queria aproveitar a presença aqui do senhor. Se eu não me engano, o senhor foi indicado em 2008 para o STJ pelo presidente Lula. Hoje, o seu nome é um dos mais cotados para assumir uma vaga no STF. O senhor tem sido consultado sobre essa possibilidade? E qual a sua avaliação sobre a pressão forte que existe na sociedade para que uma mulher, de preferência uma mulher negra, assuma essa vaga no STF, ministro? Puxa, mas o debate é sobre o Código Civil, esclarecimento para a população sobre os seus direitos. Então, eu prefiro falar sobre isso, porque a outra é uma escolha do presidente da República, né? É previsão constitucional e é a ele que cabe essa escolha. Então, vamos voltar para o Código Civil, os direitos da cidadania, que é bem mais interessante nesse momento, tentar fazer chegar essa mensagem à cidadania. Com certeza, esse é o nosso propósito também, mas a gente não poderia deixar passar batido como jornalistas aqui, uma presença ilustre como do senhor na nossa programação, que inclusive pode a qualquer momento assumir essa vaga importante no Supremo Tribunal Federal. Agora então, só voltando ao Código Civil, queria saber como é que fica a questão, se uma das prioridades também é essa discussão que voltou à tona recentemente sobre a união homoafetiva, ministro. Como isso deve vir nessa modernização? De que forma vocês estão discutindo isso? Bem interessante a tua pergunta, viu? Porque o que a gente está fazendo? A comissão, ela não só está buscando quais os projetos que foram apresentados nesse período de vigência do Código, para verificar o que é pertinente nesse momento, o que já está desatualizado dos projetos apresentados pelos parlamentares, mas também estamos verificando a jurisprudência consolidada nesse período, né? Principalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como o Heródoto mencionou, é o intérprete final do Código Civil, né? Na maioria dos temas. E nessas matérias, e em algumas outras que envolvem até mesmo a questão da Constituição, como é o caso do casamento, e que o Supremo já se pronunciou, nós estamos verificando toda a jurisprudência que foi criada para poder inserir essa jurisprudência no âmbito da proposta que vamos apresentar ao parlamento, né? De modo a que o Código seja bem atualizado também com essa jurisprudência. E um dos temas, efetivamente, é esses novos arranjos familiares, né? A questão, por exemplo, do casamento homoafetivo, o Supremo Tribunal Federal. Primeiro foi o Superior Tribunal de Justiça, depois o Supremo Tribunal Federal, até que o próprio Conselho Nacional de Justiça regulou essa matéria. Então, isso já está inserido na jurisprudência. O parlamento agora vai discutir se vai tornar regra legal. A questão da adoção por pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças, porque em alguns casos que foram julgados, foram muitos benefícios a partir da permissão da adoção, como, por exemplo, plano de saúde para as crianças, né, que são adotadas,
o desenvolvimento social e econômico dessas crianças. Então, nós temos inúmeros temas, né, que são decorrentes desses novos arranjos da composição familiar, que são consentâneos com os novos tempos que estamos vivendo, né? Mas a maioria deles, como eu estava te dizendo, já foram objeto de julgamento pelos tribunais e a nossa proposta é verificar o que está consolidado para inserir na proposta legislativa que vai ser apresentada ao Parlamento. Ministro, muito obrigado, então, aqui pela sua participação na Nova Brasil, atendendo o nosso convite. Muito obrigado. Lembrei daquele olho por olho, dente por dente, está lá no Código da Hammurabi, não é isso não? Exato. Está lá no Museu do Louvre, para a gente ver de vez em quando, pelo menos por fotografia, né, ministro? De vez em quando dá para olhar por fotografia, e quem tiver a oportunidade de visitar, acho que o Museu do Louvre ficou fechado esses dias, né? Por conta de ameaça dessa tragédia que está acontecendo, das guerras, né? É mais um momento que nós temos que buscar soluções consensuais, né? Onde entra o diálogo, onde entra a comunicação entre as nações. Muito obrigado, então. Ministro Luiz Felipe Salomão. Eu te agradeço, Heródoto. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Luiz Felipe Salomão, Corregedor-Geral de Justiça e Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Agora faltam 2 minutinhos para as 8.